E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica com a Nina querendo descer, porque a Vivian tá ali. Eu queria fazer bonitinho, mas não deu. Ela tá latindo. Você pode fechar a porta pra mim, Vi, por favor, pra começar aqui? Não, a gente tentou fazer aqui, mas não adianta. Ela é doida com a Vivi. Opa, apareceu meu carão aqui. Tudo bem, gente? Bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica, aula de... Vocês não estavam esperando por essa, né? Pois é, nem eu. Ela é doida com a Bíblia. Eu sou Pedro Renol, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de história geral para a gente responder questões cobradas. Não só no Enem, mas em alguns outros vestibulares sobre os temas que a gente falou das últimas aulas. Às vezes é bom a gente parar para falar, ver questões como são cobradas. Isso não significa que a gente já acabou esse assunto. Eu vi gente falando que é para falar, pedindo para falar sobre ditadura do Uruguai, Peru, Bolívia, e a gente vai falar porque essa é a proposta, tá? México também, não só da América do Sul, mas como América Latina. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E curte esse vídeo, agora eu tô cheio de pelo da Nina aqui, porque você ajuda o canal a crescer. Estamos rumando aí aos 400 mil inscritos. Janeiro é um mês mais fraco aqui para o Enem, é um mês mais fraco aqui para quem é edutuber, né? Porque a gente está acompanhando as férias escolares, então é normal que isso aconteça, mas a gente não deixa de gravar, não deixa de fazer nossas coisas. Tem Brasil, filosofia, sociologia, história da arte, tudo bem? Vamos lá então ver questões que a gente já estudou. A primeira questão tá aí para vocês. VUNESP, se eu não me engano, ela é do vestibular 2012, não me lembro qual vestibular VUNESP foi, que é o vestibular, né, a banca que faz o vestibular da Unesp, que é sobre as ditaduras, tá? Então é uma questão bem simples, a gente vai fazer algumas aqui. Então não é só Enem. Vamos ler então, vamos ver o que a gente pode tirar daqui. Um conjunto de normas mais ou menos semelhantes se impôs na Argentina após 1976, no Uruguai e no Chile depois de 1973. São as ditaduras. Na Bolívia, quase ininterruptamente, no Peru de 68 a 79 e no Equador de 71 a 78. Clóvis Rossi, autor do texto aí. A gente ainda não falou de ditadura no Uruguai, Peru, Bolívia, mas a gente vai falar, tá? Mas já dá para entender esse contexto, né? Eu acho que sim, né? Eu estou de lá aqui. Agora tá melhor para mim aqui, que eu tava muito no canto. Com esse negócio da Nina aqui. Assinale a alternativa que melhor expressa o conjunto de normas de exceção que marcaram a trajetória político-institucional dos países latino-americanos indicados no texto. Então é para a gente assinalar a alternativa que melhor expressa essas normas de exceção, que são normas de exceção arbitrárias, ditatoriais, tá? Um regime de exceção. A dissolução de partidos e sindicatos com o objetivo de estabelecer uma nova ordem democrática e popular. B. Domínio político das organizações guerrilheiras, isso, né? C. Extinção dos partidos políticos, intervenção nos sindicatos e suspensão das eleições diretas. Deixa eu tomar água aqui. D. Política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e ao Bloco do Leste. E E. Formação de uma frente parlamentar para revisão constitucional. Para pensar aí, vê aí pra gente aí, qual que é a alternativa que melhor expressa essas ditaduras que aconteceram na América, certo? O texto, inclusive, não está nem citando o Brasil, é isso? Tá, mas está citando os outros países. A alternativa correta é a alternativa C. Extinção dos partidos políticos. Os partidos políticos foram extintos durante essas ditaduras. Intervenção nos sindicatos não significa que eles foram extintos. Em alguns casos, eles eles foram totalmente aparelhados pelo Estado. Eles pararam de ter uma atuação independente. Em alguns casos, em outros eles foram extintos, mas no geral a gente tem intervenção. E suspensão das eleições diretas. Acabou a democracia. Então, qualquer outra questão aqui que fale sobre democracia estaria errada, qualquer outra resposta. Ó. Por exemplo, estabelecer uma nova ordem democrática. Não estavam querendo estabelecer uma nova ordem democrática. Não estabeleceram, inclusive. A B diz domínio político das organizações guerrilheiras. Domínio político dos militares. Pinochet no Chile, entre outros aí que a gente já viu.
A D diz assim, política externa alinhada automaticamente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, é alinhada aos Estados Unidos. Todas essas ditaduras fizeram parte de um plano com os Estados Unidos, tá? Então eles estão do lado direito da Guerra Fria. E a E diz formação de uma frente parlamentar para revisão constitucional. A gente vê, inclusive, que o parlamento deixou de funcionar nessas ditaduras. É só você parar para pensar que existia na Argentina uma junta militar. No Chile, Pinochet governou por quantos anos? Mais de 10 anos, mais de 15 anos por aí. Até os anos 90, o Pinochet, 89 governou. E ninguém revisou a Constituição por via parlamentar. Era uma ditadura, o parlamento estava suspenso. Vamos lá, gente? Então vamos partir para a próxima aí. Vamos lá, agora especificamente sobre o Chile, é isso? Essa questão, ela foi, eu vou ter que pegar aqui, mas eu vou ter que pegar aqui da onde que foi essa questão e não liguem, tá bom? Eu vou pegar ela aqui para passar direitinho para vocês, que eu tenho anotado aqui as questões. Essa questão que a gente está aqui em mãos agora... É essa mesmo? Deixa eu ver. É essa questão aqui. Ela é uma questão de Enem, exatamente. Essa é uma questão de Enem, tá, gente? Então vamos lá. Questão de Enem é um Enem mais antigo, é o Enem 2010, mas era o Enem no modelo do que a gente tem hoje. É quando o Enem começou a ter esse modelo. Judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, diz juiz Guzmán Tapia. O título já é direto, né? As cortes de apelação rejeitaram mais de 10 mil habeas corpus nos casos das pessoas desaparecidas. Nos tribunais militares, todas as causas foram concluídas com suspensões temporárias ou definitivas, e os desaparecimentos políticos tiveram apenas trâmite formal na justiça. Assim, o Poder Judiciário contribuiu para que os agentes estatais ficassem impunes. Tá. Segundo o texto, durante a ditadura chilena, na década de 1970, começou em 73, né, com o golpe ao Salvador Allende, a relação entre os poderes executivo, que é o do Pinochet, e o judiciário, os juízes, caracterizava-se por quê? A. Pela preservação da autonomia institucional entre os poderes. B. Valorização da atuação independente de alguns juízes então atuavam independentemente e era valorizado isso. C. Manutenção da interferência jurídica nos atos executivos, manutenção da interferência jurídica nos atos do executivo, então o judiciário interferindo no executivo. D. Transferência das funções dos juízes para o chefe de Estado. E subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. Para pensar, tem algumas que são pegadinhas aí, mas no geral eu não achei essa questão difícil. A alternativa correta é a E. Subordinação do poder judiciário aos interesses políticos dominantes. O próprio texto está falando, olha só, o judiciário contribuiu com a ditadura no Chile, de juiz Guzmán Tapia. Ele não fez a ditadura, ele contribuiu, certo? Então, ele estava subordinado aos interesses dominantes dos militares chilenos. Nesse caso, o Pinochet, negando 10 mil habeas corpus, lembrando que a ditadura do Chile foi das mais violentas da América. Foi quanto que eu falei da última vez que a gente falou? São quantos mesmos desaparecidos? Acho que 30 mil, alguma coisa assim, né? Então, por exemplo, o que poderia ser? Poderia cair numa pegadinha. Transferência, na D, das funções dos juízes para o chefe de Estado. O chefe de Estado não tinha essa função de juiz, mas os juízes eram subordinados ao chefe de Estado. Mas não significa que transferiu, tá? o ofício. A C diz manutenção da interferência jurídica nos atos executivos. Não é. Os juízes não interferiam nos atos executivos. Então, tá errado também, né? A alternativa E, que é subordinação aos interesses dominantes, que é a correta, certo? Vamos para mais uma aqui. Essa também, se eu não me engano, é Enem. Eu vou confirmar agora para vocês aqui. Essa é Enem 2016, tá? Essa é um Enem um pouco mais para frente aí. Deixa eu tomar água aqui. É uma questão sobre que a gente falou muito aqui já, sobre a Operação Condor. No Brasil é chamado de, coloca aí, Carcará. No Brasil ele tinha um apelido de Carcará.
A Operação Condor está diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militar. Agora que eu vi que o meu microfone ele não está centralizado, deixa eu passar ele para que deve ter dado um barulho aí. Diretamente vinculada às experiências históricas das ditaduras civil-militares, que se disseminaram pelo Cone Sul entre as décadas de 60 e 80, América do Sul, Cone Sul. Depois do Brasil e do Paraguai de Stroessner, que a gente vai falar também, tá? Fiquem tranquilos. Foi a vez da Argentina, em 1966, lembrando que a Argentina teve 2 ditaduras, inclusive fala aqui, né? Bolívia de 66 e 71, Uruguai e Chile em 73 e Argentina novamente em 76, que é essa última aí. Em todos os casos se instalaram ditaduras civil-militares, em menor ou maior medida, com base na doutrina de segurança nacional e tendo como principais características um anticomunismo militante, que é a Operação Condor, a identificação do inimigo interno, a imposição do papel político das Forças Armadas e a definição de fronteiras ideológicas. Levando em conta o contexto em que foi criada, a referida operação tinha como objetivo coordenar a Operação Condor, aqui no Brasil apelidada de Carcará. Ela tinha como objetivo coordenar o quê? O texto já falou isso para a gente, vocês perceberam? A modificação de limites territoriais entre os países do Cone Sul. B. Sobrevivência de oficiais exilados. C. Interferência de potências mundiais. D. Repressão de ativistas oposicionistas. E E. Implantação de governos nacionalistas. Para pensar aí, gente. Vamos lá. Alguém pode ter até caído, porque tem um grauzinho aqui de pegadinha nessa questão. Alternativa correta, depois que eu coçar o meu pé... peraí, hoje está tudo no improviso aqui, vocês percebem. É a alternativa D. A Operação Condor tinha por objetivo eliminar, né, reprimir ativistas oposicionistas que eles chamavam de comunistas. Lembrando que nessas ditaduras que nós tivemos na América, você poderia ser um cara que era contra a ditadura, contra a repressão, mas não ser de esquerda, não ser comunista, socialista, anarquista, nada. Você ser um capitalista. Só que só por se opor, eles te colocavam como comunista. Era meio que um todo que eles jogavam. E isso, inclusive, acontece hoje. Muita gente falar isso também. Né? Todo mundo, de repente, vira comunista, se você discorda. É assim que hoje muitas pessoas tratam. Né? É claro, não dá para generalizar, mas muitas pessoas tratam assim. Então era para reprimir, acabar com o inimigo interno. Acho que o próprio texto fala sobre isso, né, de inimigo interno, lá. No finalzinho é só, identificação do inimigo interno, a imposição de papel político das Forças Armadas e definição de fronteiras ideológicas. Essa Operação Condor, por isso que a gente não pode tirar as ditaduras que aconteceram na América da Guerra Fria, certo? Porque os Estados Unidos e esses governos militares identificavam que esses opositores, em graus menores ou maiores, estavam querendo disseminar aqui o comunismo, o socialismo soviético aqui. Em alguns casos estavam, outros casos nem tanto, mas todos eram tratados como opositores e eram reprimidos. E, por exemplo, a E fala assim, implantação de governos nacionalistas. Na verdade, nacionalistas não. Os Estados Unidos quer abrir o mercado dessas ditaduras e não transformá-los em nacionalistas, porque aí seria mal, seria péssimo para os Estados Unidos, certo? Vamos lá então? Mais uma questão, e eu vou ver aqui, antes da gente começar, qual que é a banca dessa questão. Essa questão foi cobrada... FUVEST em 2018, tá? É uma até recente. Agora um texto aqui do Pablo Neruda, eu aconselho vocês lerem Neruda, o maior poeta do mundo, poeta chileno Neruda. Aqui no Chile estava, mas é um texto, né? Não é um poema. Estava se construindo entre imensas dificuldades uma sociedade verdadeiramente justa, erguida sobre a base de nossa soberania, de nosso orgulho nacional, do heroísmo dos melhores habitantes do Chile. Do nosso lado, do lado da Revolução Chilena, estavam a Constituição e a lei, a democracia e a esperança. Confesso que vivi memórias aí de Pablo Neruda. Neste texto do Pablo Neruda, a soberania está relacionada às campanhas de privatização das minas de estanho e salitre que até então eram mantidas por capitais anglo-americanos.
privatização. Né? B. Heroísmo refere-se aos embates armados travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos. C. A Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe promovido pela Unidade Popular. D. Democracia alude a um traço peculiar da via chilena para o socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. E E. Esperança traduz a expectativa resultante do apoio econômico estratégico que havia sido obtido junto aos Estados Unidos e França. Então é uma questão que está falando aí sobre um tema que a gente falou recentemente também, antes de falar de ditadura chilena, a gente falou sobre governo de Salvador Allende, vocês lembram disso? E aí, olhando o texto, sabendo sobre o governo de Allende, a forma que Allende governou, o que a gente pode dizer? O que a gente pode identificar aqui desses conceitos que estão utilizando no texto? Vamos lá. A alternativa correta para quem está ligado no governo de Allende, quem está ligado nessa aula que a gente fez aqui, é a alternativa D de dado. Democracia alude a um traço peculiar da via chilena para o socialismo. A frente de campanha do Salvador Allende foi Frente Chilena para o Socialismo, pois o presidente Salvador Allende chegou ao poder pelo voto. Ele chegou ao poder através da democracia, ele foi eleito, ele não deu nenhum golpe de Estado, não ocorreu nenhum processo revolucionário, ele foi eleito pelo povo chileno ao chegar no poder. Se eu não me engano, ele era do Partido Socialista chileno, aí ele formou essa frente com o Partido Comunista Chileno, entre outros grupos também. E ele chegou ao poder através do voto. Por isso que democracia, entenderam? As outras têm erros. Erros alguns sutis, outros nem tanto, mas que mostram que são erros. Por exemplo, esperança traduz a expectativa resultante na do apoio econômico estratégico que havia obtido junto aos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos que derrubou o Allende depois. O Allende sim sofreu um golpe dos militares chilenos com apoio da CIA, Operação Cóndor. A C diz, a Constituição e a lei é uma referência ao novo ordenamento jurídico implantado após o golpe. Não foi golpe, foi democracia. Ele chegou ao poder através do voto. A B diz, heroísmo refere-se aos embates armados travados com setores da democracia cristã e com as comunidades indígenas dos araucanos. Como eu falei para vocês, é uma via pacífica, tá? Então, olha o nome que a gente dá aqui, ó, Via Chilena para o Socialismo, era uma via pacífica, democracia. A diz, soberania está relacionada às campanhas de privatização das minas de sangue. Não há privatização, tá? É um governo mais nacional do que privatizador. Tá bom? Próxima aí, deixa eu ver quanto tempo nós temos de vídeo. Essa aqui, agora a gente vai entrar no caso aí, acho que as duas últimas questões são sobre a Guerra das Malvinas, gente. Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Ou são as próximas três? Agora já não lembro mais. Duas. Essa é o ERG 2013. Cobrada aí na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é uma das grandes universidades que a gente tem no Brasil. Foi a nossa última aula também aqui de História Geral, né? Guerra das Malvinas ainda divide a Argentina e Inglaterra após 30 anos. No dia 2 de abril de 2012, o início da guerra pelo controle... 2 de abril de 2012, o início da guerra pelo controle das Malvinas completou 30 anos. O conflito, que durou 2 meses e meio, marcou uma geração de argentinos e britânicos. Para os britânicos, elas são a Falkland Island. Para os argentinos, Ilhas Malvinas. No mapa, a distância para o continente sul-americano é pequena. Elas estão mais perto da América do que da Europa, mas elas pertencem hoje à Inglaterra, né? Mas na prática a viagem é longa. É um voo por semana que parte do Chile. Assim, quem sai da Argentina tem que seguir primeiro para Santiago. Então não tem voo direto da Argentina para as Malvinas. Quase 8 horas depois chega-se ao destino. A catedral é anglicana. O pastor prega em inglês, a língua oficial, apesar do espanhol constar no currículo escolar, né? Os jovens entre 16 e 17 anos podem ir para a Inglaterra cursar uma faculdade, tudo por conta do governo britânico. São 3.000 habitantes,
62 nacionalidades, mas só 29 argentinos vivem lá nas Malvinas. Vamos lá. São aquele guerra que a gente falou semana passada, dos três arquipélagos, Malvinas, né? A Sanduíche do Norte, é isso? E Carolina do Sul, desculpa. Sanduíche do Sul, Carolina do Sul. Ocupadas pelos britânicos, Sandwich. A partir da década de 1830, ainda hoje, como mostra a reportagem, as ilhas mencionadas são alvo de disputas entre Reino Unido e Argentina. A polêmica sobre o controle dessas ilhas é acentuada, até hoje a gente falou na nossa aula, na atualidade pela seguinte característica da sociedade local. A persistência das rivalidades entre as duas etnias latinas e europeias. B. Isolamento da economia em contexto de globalização capitalista. C. Vigência de costumes em oposição aos ideais pan-americanistas. E D. Valorização do nacionalismo por meio da defesa da identidade cultural. Acho que não ficou difícil essa também não. Então a polêmica, por que existe essa polêmica? Há uma valorização do nacionalismo em relação às Malvinas. Isso marcou, inclusive, a Guerra das Malvinas, para quem assistiu a nossa aula. Em 2012, a próxima questão, não quero falar muito, mas a próxima questão fala sobre isso, que é sobre Malvinas também. Foi quando a Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina, atual vice-presidente, ela falou: as Malvinas são argentinas. Mexe com o sentimento nacional. Há uma valorização nacional, uma defesa de uma identidade cultural. Não há rivalidades entre etnias, tá? Não há isolamento de forma alguma. E não há nenhuma vigência de costumes em oposição, inglês em oposição aos ideais pan-americanistas. Quais seriam esses ideais pan-americanistas? Não é isso. Então, há um sentimento nacional, que é muito maior, inclusive, nessa guerra, do que uma questão econômica. Tá? Muito maior. Vamos para a próxima, então, que é a nossa ultiminha aqui, ó. Deixa eu ver aqui também, tem que falar para vocês. Essa foi cobrada em 2013 na Universidade Federal do Paraná, UFPR. Também sobre Malvinas, né? Em 2012, olha lá, também foi sobre relação a esse aniversário. Completaram-se 30 anos da Guerra das Malvinas. Malvinas para os argentinos, Falkland para os ingleses. Parece que eles copiaram e colaram, né? Sendo que as animosidades entre a Argentina e a Inglaterra, na disputa pelas ilhas inglesas situadas ao extremo sul da América do Sul, foram recentemente relembradas pela presidenta argentina, Cristina Kirchner. Sobre esse conflito é correto afirmar. Foi quando a Cristina Kirchner, nesse aniversário aí da guerra do início do conflito, ela falou: as Malvinas são argentinas. Isso vai para o futebol, isso vai para um monte de coisa. É uma polêmica muito grande, é um conflito muito grande. Tá. Sobre esse conflito é correto afirmar o quê? O conflito foi iniciado pelos ingleses por conta da existência de petróleo na região, que começava a ser explorado por companhias argentinas de forma clandestina. A superioridade militar e econômica da Inglaterra contou para a derrota dos argentinos, que foram pegos desprevenidos em um ataque surpresa. Como resultado, a Argentina amargou uma grave crise econômica. B. O conflito foi iniciado pela Argentina no contexto da intensa ditadura peronista iniciada em 1976. A herdeira política de Perón, Isabelita Perón, a terceira esposa de Perón, né, recorreu à elite militar para retomar as Ilhas Malvinas, cujos recursos se esgotavam com a exploração inglesa. Apesar da derrota argentina, o Tratado de Paz garantiu que a população argentina habitante das ilhas pudesse controlar a ocupação inglesa. C. O conflito foi iniciado pelos ingleses, que não toleravam a ocupação desordenada dos argentinos sobre as suas ilhas. Os argentinos, por sua vez, nunca aceitaram o domínio inglês sobre as ilhas e, deste modo, desde o início dos anos de 1980, prepararam-se para retomar o território. A prosperidade econômica pela qual a Argentina passava foi decisiva para que o país vencesse a guerra. E a D. O conflito foi desencadeado pela Argentina no contexto da ditadura militar, iniciada em 76. A fim de angariar apoio popular no início dos anos 80, o governo almejou reconquistar as Ilhas Malvinas, retomando um discurso nacionalista. Contudo, com a derrota
a rápida derrota dos argentinos, o regime logo foi derrubado, sucedido por um governo democrático e civil em meio a uma grave crise econômica. Sobre esse conflito, o que está certo aí? O que está 100% correto das 4 alternativas? Já vou falar, tá? Se vocês quiserem, vocês coloquem pausa aí. Alternativa D de dado. Vamos ler de novo. Ó. O conflito foi desencadeado pela Argentina no contexto da ditadura militar. Quem começou o conflito, de fato, foi a Argentina, tá? Vamos lembrar aqui que a Argentina identificou que a Inglaterra, por estar mais distante das Malvinas, ia ter mais dificuldade de defender, acreditava que a Inglaterra não ia querer se envolver com esse conflito das Malvinas, principalmente porque a Margaret Thatcher estava já iniciando um processo de campanha eleitoral, com a primeira-ministra britânica, mas não foi isso que aconteceu, foi ao contrário, justamente. A fim de angariar apoio popular, no início dos anos 80, o governo almejou reconquistar as Ilhas Malvinas. A ditadura militar na Argentina estava decadente, estava caindo, tanto é que ela caiu e acabou em 1983. Então, era aquele finalzinho da ditadura, aí o governo tentou mexer com esse lado nacionalista, falar assim, vamos conquistar as Malvinas, tirar dos argentinos. A Argentina reivindicava as Malvinas desde muito tempo. As Malvinas pertenciam oficialmente à Argentina desde 1833. Mas a Argentina sempre falou, com a independência da América, dos países da América Espanhola, as Malvinas, antigamente, elas eram da Espanha. Elas têm que se tornar independentes junto com a Argentina. Eles nunca aceitaram essa dominação inglesa. Retomamos o discurso nacionalista. Contudo, com a rápida derrota dos argentinos, o regime militar foi derrubado, porque era para melhorar, era para fortalecer o regime militar. Só que a derrota foi rápida, durou de abril a julho. Foi tão rápida essa derrota que o regime militar, na verdade, ele entrou em crise. Ele não se sustentou. Sucedido por um governo, daí depois entrou a ditadura democrática e civil em meio a uma grave crise econômica, que a Argentina estava numa crise econômica pesada. Então tá certa a alternativa D. Vamos ver os erros das outras aqui. A A já começou errado falando que o conflito foi iniciado pelos ingleses. A gente já falou que foi iniciado pelos argentinos. Tá? Por conta da existência de petróleo. Havia sim essa possibilidade do petróleo, mas quem que começou? Foram os argentinos. Tá bom? Contou que foram pegos desprevenidos, tudo bem, tranquilo. Tá errado, né? A B diz assim, o conflito foi iniciado pela Argentina no contexto da intensa ditadura peronista. Aí não. Iniciada em 76. Essa ditadura que a gente está falando, começou em 76, mas foi derrubando a Isabelita Perón. Certo? O Perón já tinha morrido. Ele morreu em 74, né? E aí a sua terceira esposa vira presidente, ela é eleita presidente e ela é derrubada pela ditadura, tá? Não era uma ditadura do Perón no meio da Guerra das Malvinas. Então há um erro aí também, né? Alguns erros. A C diz assim, o conflito foi iniciado pelos ingleses, então a gente já sabe que está errado. Que não tolerava a ocupação desordenada dos argentinos sobre as ilhas. Os argentinos, por sua vez, nunca aceitaram o domínio inglês sobre as ilhas, eles nunca aceitaram de fato, e desde o início dos anos 80 prepararam-se para retomar o território. Ok. A prosperidade econômica, não era crise econômica, pela qual a Argentina passava foi decisiva para que o país vencesse a guerra. Não, a Argentina perdeu a Guerra das Malvinas e, como a gente já sabe, por uma questão nacionalista ainda, de orgulho nacional, de uma questão de identidade cultural, como a gente falou na outra questão, isso ainda está em voga. Gostaram, gente? Espero que vocês tenham acertado essas questões. Falem para mim quanto vocês acertaram, o que vocês acharam, se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos sobre isso. E a gente vai fazer. Ao longo do tempo, a gente vai fazer muitas questões. Eu vou disponibilizar materiais de exercícios para vocês fazerem durante a semana. Aí na outra a gente corrige. Vai ser muito bacana. Fica aqui comigo no Parabólica durante esse ano, que vai ser um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma com vocês. Tá bom? Eu amo vocês de coração, eu vou ficando por aqui. Grande beijo. Fui!